Pessoal, demorou, mas começou a censura no meu canal, né? Aquela história do YouTube Heroes, né? Dos heróis do YouTube, né? Que vão tornar o YouTube um lugar seguro, né? Politicamente correto, marxista, cultural, né? A censura chegou no meu canal, demorou, mas até hoje a única notificação que eu tinha recebido do YouTube era uma reivindicação de direitos autorais por causa de um videozinho que eu gravei há quase 10 anos atrás num show do Iron Maiden, né? Eu fui em 4 shows do Iron Maiden e sempre, de vez em quando, nos shows, gravo um pouquinho, né, um trechinho do vídeo, do show, e era a única notificação que eu tinha recebido até hoje, né? E agora, ontem, o vídeo que eu gravei antes de ontem, né, falando a verdade sobre o livro praticamente secreto, né, desconhecido do Martinho Lutero, né, e não vou nem repetir o título do vídeo aqui, né, quem quiser ver o que eu falei naquele vídeo, não foi excluído, foi censurado, então ele não aparece em busca, não aparece em vídeos relacionados, não está bloqueado os comentários, está bloqueado a quantidade de visualizações, um monte de recursos. Você não pode curtir o vídeo, não pode nada. E quem quiser assistir tem que estar logado na conta do Google, no YouTube, e para assistir tem que assumir o risco, né, e dizer que você compreende o perigo de assistir esse vídeo, onde eu falo umas verdades sobre o Martinho Lutero. Pois é, o pai da reforma protestante, né, de todas as igrejas evangélicas, ele escreveu um livro, né? Você que é evangélico, você já ouviu falar do livro que Martinho Lutero escreveu? Pois é, eu nasci e cresci em uma igreja evangélica tradicional, numa igreja batista, e todo evangélico conhece muito bem Martinho Lutero, né, que começou com a reforma protestante, mas eu nunca tinha ouvido falar que Martinho Lutero tivesse sequer escrito um livro, né? E tenho certeza que a grande maioria dos evangélicos não sabe sobre esse livro que Martinho Lutero escreveu. Então eu vou colocar no título do livro 2 palavras que estão no título do vídeo, 2 palavras que estão no título desse livro, para vocês encontrarem esse livro do Martinho Lutero e saberem mais a respeito, né? Porque eu não vou nem falar o nome do livro de novo, eu falei bastante coisa naquele vídeo e não sei qual foi o motivo do vídeo ter censurado, né? Então eu não vou repetir tudo que eu falei lá aqui, só vou falar, quem quiser assistir, por enquanto ainda pode, o vídeo está disponível, mas você tem que assumir o risco de escutar o que eu tenho para dizer naquele vídeo, porque ele foi censurado, é um vídeo perigoso, né? Então já alerto, né, a quem tiver interessado, aquele vídeo é um vídeo perigoso, tem alguma coisa ali de tudo que eu falei que incomodou muito, né? O vídeo foi denunciado pela comunidade, né, e catalogado e recebeu a bandeira de vídeo perigoso, né? Então, deem uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição, o link para o YouTube, né? Se o vídeo for derrubado do YouTube, vou ver se eu upo ele em algum outro lugar e coloco o vídeo aí na descrição, né? Mas o título do vídeo, do livro do Martinho Lutero, é sobre Tananá e suas mentiras. Então, se você procurar no Google ou em outro buscador, né, que seja provavelmente mais livre de censura, né, do que o Google, que também é manipulado, né, procure aí Lutero Mentiras, Lutero sobre mentiras, e você vai encontrar esse livro secreto e proibido de Martinho Lutero, né, que se falou bastante dele recentemente pelo aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, né? Mas você que é evangélico protestante, sabia que Martinho Lutero escreveu um livro? A maioria não sabia, nunca ouviu falar, né? Por que será? O que será que fala nesse livro tão perigoso, né? Então, busque conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu nasci numa igreja evangélica tradicional, igreja batista. Enquanto eu frequentava a igreja, né, que eu abandonei da adolescência, com 10 anos de idade, eu tive uma experiência prática, espiritual, de verdade,
né? Com 10 anos de idade, eu fui batizado na igreja com 8 anos de idade. Essa experiência começou a abrir meu olho que tinha alguma coisa errada ali na igreja, né? E a partir daí eu comecei a abrir a mente, questionar a religião, questionar a igreja e começar a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Comecei a ficar desconfiado. E só depois dos 30 anos de idade, graças à internet, eu fui saber das relações ocultas entre a Igreja Batista e outras igrejas evangélicas também tradicionais, as novas então nem se fala, né? Das relações dessas igrejas, dessas seitas evangélicas protestantes com forças ocultas, com sociedades secretas, com a maçonaria, né? Procurem aí a história da Igreja Batista, né? Eu nasci na Igreja Batista e não conhecia a história da Reforma Protestante. As guerras, o derramamento de sangue, né? Adoram se fazer de vítimas. Os primeiros cristãos foram martirizados pelo Império Romano, mas não conhecem a história de derramamento de sangue do cristianismo. Como o cristianismo se espalhou pela Europa, derramando sangue, cortando cabeças, igualzinho o Estado Islâmico e os muçulmanos estão fazendo hoje, né? Vocês adoram denunciar, olha como o islamismo é violento, corta cabeças, derrama sangue. Pois é, procurem saber a verdadeira história do cristianismo e vocês vão ver que não foi muito diferente do que os muçulmanos fazem hoje, não. Na verdade foi bem parecido, né? O cristianismo não conquistou a Europa pela palavra de Cristo, não foi pela espada, pelo derramamento de sangue, cortando cabeças, né? Aqueles que teimavam em seguir as religiões e a cultura tradicional eram mortos, e os outros foram se convertendo por medo de ter a cabeça cortada também, né? Então, procurem saber a história real, né? Como diz o filósofo norueguês Varg Vikernes, a Igreja Católica é 90% paganismo. E as seitas protestantes são manipuladas por sociedades secretas, por forças ocultas, né? Se você duvida, pesquisa a história do cristianismo, a história da sua igreja, né? A gente sabe que esse cristianismo de hoje é bem diferente do que Jesus Cristo pregava, né? Então eu vou deixar também aí na descrição um vídeo falando algumas verdades sobre Jesus Cristo, um vídeo que eu gravei há uns 5 ou 6 anos atrás. Umas verdades muito simples, coisa que está na Bíblia, mas que os protestantes cristãos alienados de hoje leem a Bíblia e não enxergam verdades óbvias que estão ali, né? Então vou deixar o link aí na descrição. Então é isso, busque conhecimento, apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é evangélico, católico, protestante e não está gostando de alguma coisa do que eu estou falando aqui, vai pesquisar, procura aí a história do cristianismo, a história real do cristianismo, da Igreja Católica pagã, das seitas protestantes maçônicas. Então é isso aí, apenas a verdade liberta. Saia da Matrix. Povo brasileiro, quase todo mundo é alienado. Quem não é alienado por novela, futebol, é alienado pela religião, pelo marxismo cultural. São poucos que realmente têm coragem para buscar o conhecimento e se libertar da Matrix. Então, conhecereis a verdade vos libertará.